Caramba, hein, cara? Parece que o meu computador realmente não quer deixar que eu faça esse vídeo. Porque além dele ter dado tela azul 3 vezes, enquanto eu escrevia o roteiro, fazendo com que eu perdesse uma parte do que tá escrito, agora quando eu fui gravar ele simplesmente travou e eu tive que reiniciar. Então, um like pela minha determinação? Enfim. E aí, mano, eu tava escrevendo um roteiro sobre feminismo hoje, mas depois de alguns parágrafos se tornou algo forçado e desagradável pra mim. Eu podia ter continuado, mas preferi salvar ele e começar um novo, porque o meu desejo pra esse canal é crescer falando sobre o que eu quero, tá ligado? Então, quando surgir de novo o desejo de eu falar sobre o lixo tóxico, radioativo e cancerígeno que é o movimento feminista, eu falarei. Enfim, outro exemplo que eu pensei agora de um cara que faz vídeos mais descontraídos, como se fosse uma conversa com a pessoa e dá certo, é o Fazendo Nerdice, com seu quadro Quartas da Hora. Toda semana, na quarta-feira, ele pega um tema aleatório e discorre sobre ele sem roteiro, com uma edição simples e sem muita pesquisa por trás durante exatos 15 minutos. E o cara pega entre 10 a 20 mil views nesses vídeos. Então tá aí mais um motivo para eu manter as esperanças e uma boa ideia de tipo de vídeo que já fazia algum tempo que eu queria implementar. Com a diferença de que o cara faz o vídeo mostrando a cara dele, já eu prefiro colocar uma gameplay de fundo, porque vamos concordar que fica mais interessante pra assistir do que só ficar vendo minha cara. Eu pelo menos prefiro ver vídeos nesse estilo. Mas chega de enrolação e bora pro tema. Xadrez. Tu gosta de xadrez? Eu tô jogando bastante nos últimos tempos e, sinceramente, acho bem mais interessante assistir uma partida de xadrez do que de futebol. A menos que seja na Copa do Mundo, porque daí o futebol ganha. Assistir xadrez é tão legal que um dos meus hobbies é fazer alguns lances ruins de propósito, tipo sacrificar a dama ou botar o rei pra sambar no meio do tabuleiro, e depois ativar a engine e ficar assistindo o adversário ser destruído sem entender nada. Alguns ficam com raiva, daí é legal ficar provocando eles no chat. Outra coisa que eu já fiz um pouco foi começar uma partida longa fazendo só o primeiro movimento e esperar o meu tempo ficar no limite pra ativar a engine pra jogar em máxima velocidade. Algumas vezes os adversários desistiam e outras te xingavam. De qualquer forma, era um experimento interessante de se fazer. Mas tem outras trollagens que às vezes eu curto fazer. Por exemplo, inverter a posição do rei com a dama e depois ligar a engine contra jogadores de altíssimo nível e ver a reação deles. Coisa essa que o Bob Fischer fazia no ICQ, quando ele estava vivo. Só que, obviamente, sem engine, porque o cara era um monstro. E outra coisa que às vezes eu faço também é copiar literalmente todos os movimentos que eles fizessem no tabuleiro até não poder mais. Geralmente quando eu perdia uma peça. E depois de perdê-la, obviamente ligar a engine e assisti-los sendo massacrados. Mas apesar de eu gostar de assistir a engine jogar nessas situações inusitadas, nas minhas contas principais do Light Chess e Chess.com eu nunca uso engine. Então o meu rating atual nesses sites é cerca de 1.300 no Light Chess e 1.000 no Chess.com. Talvez tu já tenha notado, mas se não notou, um jogador de 1.000 de rating no Light Chess é mais fraco do que um de 1.000 no Chess.com. Acho que porque deve ser mais fácil de se ganhar rating no Light Chess. A quantidade de pontos de rating para se distribuir para os jogadores deve ser maior. E pelo princípio da escassez da economia, quanto mais existe disponível de algo que as pessoas querem, menor é o seu valor. E eu suponho que a diferença no valor deve ser por volta dos 300 pontos. Porque essa é a diferença de rating que eu tenho entre as contas desses dois sites. E falando em rating, é bizarro a diferença de habilidade entre o jogador médio de xadrez nos sites para a habilidade do jogador médio nas escolas. Pelo que eu lembro, durante todo o período em que eu estudei, eu só perdi 2 partidas de xadrez, sendo que eu joguei centenas. E uma delas eu ainda deixei o cara pra fazer ele feliz. Então, na verdade, eu só conto uma como derrota real. Já nos sites, eu frequentemente sou massacrado por gente que tá até abaixo da média de rating do site. Mas sobre essa partida que eu perdi na escola, eu fiquei com raiva na hora porque acreditava que por eu ter feito um movimento ilegal, que tinha sido deixar meu rei exposto ao ataque da dama, a gente precisava voltar para antes dele e eu fazer outro segundo as regras do xadrez. Mas na verdade, numa partida profissional, quando tu faz um movimento ilegal, tu automaticamente perde essa partida. Então, sim, é verdade.
A garota que eu joguei não podia ter capturado o meu rei porque isso de captura do rei nem existe no xadrez. O que existe é o checkmate. Mas o que eu não tinha entendido é que, segundo as regras, eu não perdi por ela ter capturado o meu rei, mas sim por mover minha peça para um lugar que eu não podia ter movido. Só que aquilo não era uma partida profissional. E quando os meus adversários faziam movimentos ilegais, como expor seu rei a um ataque, eu apenas os corrigia e a gente voltava à jogada, em vez de eu declarar vitória por captura do rei. E isso deve ter feito eu me sentir injustiçado naquela partida. Mas sobre atualmente, eu tô curtindo bastante jogar jogos 3+2. Ou seja, com 3 minutos para cada lado, mais 2 segundos de acréscimo por jogada. Porque não é nem tão rápido que tu precise jogar no automático sem pensar, e nem tão lento que tu precise pensar demais e a partida demore uma eternidade. Por isso que no 3+2 eu consigo ter uma partida agradável e pensada, sem me envolver muito com o jogo. Embora às vezes não seja tão agradável assim. Às vezes eu tilto no xadrez xingando meus oponentes. Não no chat, mas verbalmente. Dependendo da forma que eles estão jogando, porque às vezes irrita. E daí quando eu perco algumas seguidas e fico puto, eu continuo jogando até eu ganhar uma, daí eu paro. Mas agora sobre os campeões. O meu favorito é o Bobby Fischer, porque eu gosto da personalidade dele. Além de ser um jogador extremamente forte e supostamente INTJ. E se eu não me engano, ele teve a maior sequência de vitórias jogando contra os melhores jogadores do mundo. Eu acho que o auge do Bobby Fischer pode ter sido o ponto mais absurdo na história do xadrez. Tipo, a primeira vez que eu vi aquele vídeo que mostra um gráfico com a rating dos melhores jogadores de xadrez ao longo do tempo, e chegou no Fischer, eu me espantei com a diferença colossal que existiu entre ele e o segundo lugar. Algo realmente absurdo. Além de que logo depois desse pico houve uma grande queda na rating dele, mas ainda se mantendo no top 1, e depois a linha dele sumiu. Daí eu fiquei tipo, que porra é essa? O que me fez pesquisar mais sobre quem é Bobby Fischer e o que tinha acontecido com ele. E, inclusive, tem um documentário legendado bem legal sobre isso no YouTube, cujo nome é Bobby Fischer contra o Mundo, se alguém quiser pesquisar. O cara surgiu como um dos maiores gênios da história do xadrez, venceu um campeonato mundial, ficou meio maluco e sumiu. E isso nos faz pensar sobre a relação entre loucura e genialidade, que certamente é maior do que zero. Mas apesar do Bobby Fischer ser o meu favorito, em termos de habilidade, pelo que me disseram num grupo de xadrez, o Magnus Carlsen é melhor, o que mais se aproxima da máquina. Embora que, quando são humanos jogando contra seres humanos, nem sempre o movimento mais preciso segundo a máquina é o melhor para conseguir vencer. Afinal, há posições desvantajosas no xadrez que são fáceis de se jogar, e também posições que tu tá na vantagem, mas são muito difíceis de encontrar o lance certo. Além do fator psicológico, a gente tem emoções e fraquezas que a máquina não tem, coisa que jogadores criativos, agressivos e com uma jogabilidade exótica, como o Mihail Tal, conseguem explorar. Sobre as aberturas, de brancas eu sempre jogo E4, porque como o Fischer diz, é o melhor movimento. E também porque dessa forma eu não preciso aprender a teoria de outros movimentos iniciais de brancas. O que, convenhamos, é uma parte meio broxante do xadrez, né? Essa memorização que os jogadores precisam fazer dos melhores lances iniciais em várias posições diferentes. Isso mata a criatividade do jogo e torna ele muito engessado. O Magnus já reclamou disso, sobre o quão longe tu tem que ir numa partida de alto nível para realmente ter um jogo de verdade. E é por isso que o Fischer inventou o Chess 960, que é tipo o xadrez normal, mas com as peças de trás dos peões em posições aleatórias. Aliás, foi ele também que sugeriu esse negócio de acréscimo de tempo por jogada feita no xadrez também. Enfim, de negras, quando o cara joga E4 contra mim, eu tô curtindo jogar a defesa Caro-Kann, porque muita gente no meu nível de xadrez não sabe direito jogar contra ela. E na verdade nem eu sei muito sobre ela ainda. Mas como é uma linha um pouco menos comum, se eu jogar muito ela, eu naturalmente vou saber mais do que os meus adversários. E isso me dará uma vantagem nas partidas. E voltando para as brancas, quando eu jogo E4 e tentam a siciliana contra mim, eu jogo o que chamam de Gambito Wang atrasado, que eu aprendi assistindo Gotham Chess. Ele disse que é uma das variantes mais divertidas de se jogar para ele, e isso me interessou. Além de, claro, ser uma abertura anti-siciliana, que foge de toda aquela teoria irritante e que frequentemente se torna vantajosa para as negras, indo para um caminho em que tu precisa pensar mais para jogar.
Novamente, uma abertura menos comum que, se eu jogar muitas vezes, saberei mais do que o jogador médio o que fazer nela, justamente por ser incomum e eu ter jogado muitas vezes essa linha incomum. Agora, por fim, voltando para as negras, eu queria alguma ideia interessante para jogar contra D4, o peão da dama, se alguém quiser sugerir. Porque como eu não sei sobre as variantes, eu sempre jogo D5, o que não é um movimento muito do meu agrado. E uma coisa que eu não sabia e descobri, após jogar várias partidas em que jogam D4 contra mim, é que existe uma armadilha igual o mate pastor, só que na ala da dama. E justamente por não ser tão comum, às vezes eu caio nela e dá bastante raiva, porque é um truquezinho sujo que requer zero habilidade. Mas também, justamente por não ser tão comum, se torna uma ideia interessante de se tentar naquelas pessoas que são boas o suficiente para nunca caírem no mate pastor, mas não tão boas assim, especialmente em partidas Blitz e Bullet. Enfim, se alguém quiser me vencer no xadrez, o meu nick no chess.com é Gabinreal. Valeu por assistir e até mais.